Fala, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Nessa noite de domingo abençoado, vamos celebrar o nosso Senhor Jesus. Se você está sozinho ou se está com a sua família, não importa, abre seu coração, vamos fazer um tributo a Ele nessa noite, amém? Aleluia! Eu sou grato por tudo que tenho. Diga isso a Ele nessa noite, Ele é o teu tesouro maior. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Cante a Ele. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ao Senhor
na sua casa, vamos declarar juntos. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e que creia nele. Ele é o único que tem poder para te salvar, para te fortalecer, para te restaurar. Cante com a gente. Não importa os temores e os medos que você vive, todos nós necessitamos de graça e perdão, e esse perdão vem dele. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cante aí na sua casa. Todas as montanhas, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Domingo passado nós celebramos que ele ressuscitou. E nesse domingo e nos demais vamos declarar que de fato ele venceu a morte. Aleluia, ele te aceita. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ele move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Ele é o autor da minha e da sua salvação. Ele venceu naquela cruz. Jesus a morte venceu. Ele move as montanhas. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, nós cantamos para a Tua glória, nós cantamos para o Teu louvor, Pai, e nada mais importa do nosso coração do que estar em Tua companhia, Pai, e receber de Ti as bênçãos e as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E queremos fazer dessa canção, Pai, uma voz do Senhor nas nossas vidas, de quem está em casa também. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém? Senhor, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Ele é contigo. Em ti. É contigo. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, Ele é contigo, é por ti. É por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém, amém. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre a sua casa. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações. Tua família receba na sua casa. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo de dia e de noite, tua entrada e saída,
Ele é contigo. É contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Amém. Nós queremos, Pai, dizer assim seja feita a Tua vontade, Senhor. Deus, nesse momento, nas nossas casas, nos nossos lares, talvez há pessoas ali, Senhor, que estão cantando essa canção, mas com seu coração apertado, triste, Senhor. Que o consolo e a graça e a bênção do Senhor venha sobre ele, venha sobre ela, Senhor. Pedimos em especial, Pai, pela Viviane, Pai, pelo Edson, pelo Fê, Senhor, onde a Vivi perdeu a sua mãe no dia de ontem, Pai, pela Covid, Deus. Espírito Santo, consola, traga a sua paz, traga a saúde, Deus, essa família. Traga o consolo que só vem do alto, que não vem de nenhuma outra pessoa, Senhor. Consola também, Pai, o coração do pastor Júnior, Senhor, do seu tio, pastor Ailton, que perdeu o seu filho também, Senhor, nesse dia. Derrama do seu amor incondicional, Pai, que eles sintam a consolação do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Aonde estiver um doente me ouvindo nesse instante, Pai, onde estiver alguém sofrendo no seu coração, na sua alma, no seu físico, que o Senhor, Pai, derrame a bênção, derrame a paz, derrame saúde, Pai, e que de fato as bênçãos do Senhor acompanhem essa pessoa no seu dia a dia, hoje, amanhã e sempre. Nós declaramos saúde, graça e paz ao povo de Deus, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez sobre a sua vida. Que bom que você está com a gente nessa noite de celebração. Se você está aqui pela primeira vez, talvez acompanhando o nosso culto, acesse lá depois o nosso site, conheça um pouquinho sobre a gente, bveoficial.com. Tem na tela o QR Code. Se você colocar ali o seu celular, você vai cair no nosso site. Ou então acesse depois aí, lá vai ter um pouquinho sobre a nossa história, o que nós somos, o que fazemos, os nossos projetos, como que nós nos organizamos. É importante você que está chegando agora conhecer um pouquinho mais da gente. Então, indique também o nosso site para outras pessoas também conhecer um pouquinho sobre nós. Tem também as nossas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais que existem aí, só você procurar por IBVE Oficial, lá você vai estar no Instagram, vai estar no TikTok, vai estar no Facebook, vai estar em um monte de redes sociais aí, no YouTube, e você vai saber do que está acontecendo, as informações, as novidades, do que acontece na semana e as atividades, mesmo com a igreja fechada, o templo, a igreja continua ativa e fazendo muitos trabalhos sociais, abençoando vidas, fazendo também atendimento espiritual para as pessoas que precisam, tá certo? E se você faz parte dessa comunidade e você tem abençoado essa igreja através dos seus dízimos e as ofertas, você pode fazer através de um depósito bancário. Então, lá no nosso site bv.com/parceiros, tem aqui também o QR Code para você poder saber, já acessar as informações. Tem o Pix lá também, tem os dados, você pode entrar lá, fazer o Pix e fazer a sua contribuição para que a igreja continue viva, atuante e levando o evangelho de amor a todas as pessoas. Tá certo? Domingo passado foi uma noite linda de celebração de vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A cruz, ela está vazia, e nesse mês todo a cruz vai ficar aqui para que você não apenas se lembre na próxima Páscoa, mas todos os domingos que Ele está vivo e Ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus é o motivo da nossa celebração. E nesta noite a gente vai ser abençoado, eu e você, através da palavra do nosso querido Lucas,
que vai estar ministrando uma palavra que vai abençoar a tua vida. Prepara o teu coração. Se você conhece alguém ainda que não está assistindo o culto, se você está vendo pela televisão, mande uma mensagem pelo celular para ela. Acompanhe lá, vai começar uma mensagem abençoada, que vai ser bênção para o coração dela, em nome de Jesus. Lucas, que o Senhor te abençoe e te use. Graça e paz, igreja. Quem está aqui falou amém, isso aí. É uma alegria para mim retornar aqui, de compartilhar a palavra do Senhor Jesus. E eu creio que o Espírito Santo vai falar nessa noite, na sua vida. E eu creio que ele vai fazer isso a partir do capítulo 8 de Romanos. É o meu capítulo favorito da Bíblia. A partir do versículo 5. Romanos 8, do 5, a gente vai ler até o 10. Então, se você puder aí acessar sua Bíblia, seu aplicativo da Bíblia, ou se você é mais old school, quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Romanos 8, a partir do versículo 5, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E ela diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. O que mais que a gente quer a não ser vida e paz, né? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ela nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que andam sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, não dá para ser de Cristo e não ter o Espírito Santo de Deus. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, como o pastor Lu acabou de orar falando de alguns falecimentos, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Quero pedir que você abaixe a sua cabeça e que a gente ore junto. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que a gente tem, Senhor, de forma online, através dessa plataforma, Senhor, estarmos aqui e dizer para o mundo, para onde quer que a internet possa levar, Senhor, que nós somos controlados pelo Teu Espírito, que não existe nada além do Teu Espírito que possa, Senhor Jesus, ser o Senhor da nossa vida. A gente quer, nessa noite, reafirmar que a nossa condição humana, que a nossa pecaminosidade não irá sobressair sobre a ação do Seu Espírito na nossa vida. Então, nessa noite, a gente quer te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco, que aquilo que a gente precisa ser confrontado, como eu fui confrontado por esse texto, seja, e aquilo que precisa ser confortado pelo Teu Espírito Santo também haja espaço, Pai. Que a Tua palavra reine nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Como que você se sai numa situação em que você se depara com um grande fedor? É isso mesmo que eu estou perguntando. Parece um negócio estranho para você começar uma pregação, né? Como que você reage quando você está numa situação em que um mau cheiro começa a surgir, ou então o mau cheiro já está lá quando você chega? Como que você reage? Cada um de nós reage de uma forma. Cada um de nós tem uma certa tolerância aos odores. Isso é uma coisa natural do ser humano. Assim como a gente tem paladar diferente, e um gosta de peixe, o outro não gosta, tipo eu. Uns adoram azeitona, outros não suportam azeitona. Esse tipo de coisa, mais ou menos a mesma situação acontece com o cheiro. Alguns têm uma maior tolerância a alguns cheiros e outros não. Você já deve ter passado por essa situação, se você veio mais de 5 vezes aqui na igreja, você já deve ter se deparado com alguém usando um perfume que te incomodava bastante. Ou se você foi no cinema, se você foi num restaurante, é normal, às vezes você inclusive
por ficar muito próximo dessa pessoa que está usando esse perfume que te incomoda, às vezes você fica até com dor de cabeça. E isso eu estou falando de um perfume. Imagina de cheiros piores. Sabendo dessa realidade da condição humana, na Segunda Guerra Mundial, o exército americano começou a desenvolver uma bomba de fedor. A ideia do exército americano era desenvolver algo que fosse tão humanamente repulsivo que, ao sobrevoar as tropas inimigas e lançando aquele líquido, aquele perfume perverso, aquele perfume de fedor, aquilo gerasse no corpo humano uma repulsa gigantesca, que um não conseguiria ficar perto do outro, que, pensando principalmente na lógica japonesa de honra, de vergonha, que eles se sentiriam extremamente humilhados por terem aquele cheiro neles mesmos. E aquele cheiro ficaria por algumas horas, e eles não conseguiriam ficar perto um do outro, eles ficariam psicologicamente mal, porque eles precisariam conviver com aquele cheiro que estava neles mesmos, e que eles não conseguiriam se livrar daquele cheiro. E, além de tudo, as tropas espalhariam, né? Então, todo esse processo levou o governo, o exército norte-americano, a começar a tentar fazer uma bomba de fedor. Nesses processos, eles usaram vários elementos químicos, porque, como eu disse, cada um tem um tipo de reação a cheiro. Então, a ideia era encontrar um cheiro que fosse universalmente repulsivo, universalmente nojento para todo mundo. Então, imagina os piores elementos químicos em termos de cheiro que você possa imaginar. Eles testaram as bactérias do chulé, colocaram uma das bactérias que é responsável pela como que é? Por tornar o corpo humano mal cheiroso quando se perde a vida. Eles colocaram essa bactéria nesse elemento, nesse líquido, e uma série de outras coisas. Algumas bactérias encontradas nos corpos de alguns animais mortos, e por aí vai. Foi assim que eles começaram a desenvolver essa ideia. Ao longo do desenvolvimento da história, pegaram essa ideia e começaram a aperfeiçoá-la. Se ela já não fosse maldosa o suficiente, eles começaram a aperfeiçoar um pouquinho essa ideia. O último estudo que se tem conhecimento era de uma iniciativa da polícia norte-americana para usar esse spray, usar em forma de spray esse líquido mal cheiroso para dispersar multidões. Então, ao invés de lançar gás de pimenta ou gás lacrimogêneo, você joga líquido, você borrifa em todo mundo esse perfume do mal, esse perfume do fedor, e todo mundo vai ficar louco e dispersar rapidinho. Eu soube dessa história a partir de uma autora norte-americana que chama Mary Rose, num livro que chama-se Grunt. E ela teve acesso a esse líquido que a polícia norte-americana estava desenvolvendo. E eu vou deixar ela te contar como foi a experiência de se deparar com essa situação. Ela diz assim: o pesquisador chegou com um frasco na minha frente, tirou a tampa e deu 2 passos para trás. Ele sabia o que estava para acontecer. E tinha um lacrezinho. Então, eu abri. Gente, é ruim. É perverso. É perverso de dar ânsia. É Satanás sentado em um trono de cebolas podres. Foi o tempo de eu cheirar aquilo e o pesquisador logo tampou novamente. E eu nunca me esqueci daquele cheiro. Como eu disse, eles usaram elementos, bactérias, que colocam o corpo humano em decomposição quando já não existe mais vida. O texto que a gente acabou de ler, de Romanos 8, vai dizer assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. A morte, ela tem um cheiro ruim. A morte fede. A morte faz com que a gente comece a exalar
um odor que faça com que as pessoas queiram estar longe da gente, que torne a gente repulsivo, que a gente fique repelido das pessoas por causa do mau cheiro que sai do nosso corpo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O apóstolo Paulo está falando que quando a gente deixa o Espírito, que quando a gente abandona o Espírito, o que a gente está fazendo é fazer uma opção pela morte. E a morte traz, o pecado gera a morte, e a morte traz esse mau cheiro. Aqui em Romanos tem uma situação que é importante você saber. O apóstolo Paulo, ele nunca foi o plantador da igreja de Roma, ele nunca foi um dos bispos, um dos pastores da igreja de Roma, e não se sabe muito bem como que a igreja de Roma ela se posicionou, como que ela surgiu. Provavelmente foi lá quando teve a descida do Espírito Santo em Atos, que tinha gente de todo lugar, tinha gente de Roma lá, e provavelmente aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo voltaram para Roma e plantaram a igreja de Roma. E lá em Roma, a igreja cristã convivia tanto com judeus quanto com gentios, gente comum e gente que veio do judaísmo. E eles conviviam bem, eles estavam ali aprendendo sobre Jesus, fortalecendo a fé, vivendo em comunhão uns com os outros, até que veio a perseguição sobre os judeus. Quando a perseguição vem em todo o Império Romano, a capital é o principal lugar. Então, os romanos, eles fogem, eles são expulsos. É necessário que os judeus, não os cristãos, que os judeus todos fujam. E a igreja em Roma fica só com os cristãos gentios. Passado um tempo, mais ou menos 5, 6 anos, quando a perseguição em Roma ela é um pouco aplacada, os cristãos judeus começam a voltar para Roma. E eles se encontram com uma igreja muito diferente daquela que eles deixaram. Eles se encontram com uma realidade completamente não, mas bastante oposta daquilo que eles tinham deixado. E aí eles começam a se conflitar, a entrar em conflito, a um brigar com o outro, porque o cristão judeu, ele dizia que nós temos que seguir os mesmos conceitos do judaísmo. A gente tem que comer comida kosher, a gente precisa seguir todos os mandamentos da Torá, a gente precisa fazer igualzinho o judaísmo, porque o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Os cristãos gentios falavam, não, para com isso, vocês estão loucos. Jesus veio e fez nova todas as coisas. Então agora que Jesus veio, cara, tudo pode, está tudo liberado, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, porque é só a gente declarar o nome de Jesus que está tudo certo, a gente está salvo. Diante dessa realidade, Paulo escreve a sua maior carta, a carta aos Romanos. De 1 a 5, ele fala sobre o pecado, e ele vai trabalhando essas questões. De 5 até o 12, ele vai falando a respeito da justificação em Cristo Jesus, como que isso se dá através do Espírito Santo. E do 12 em diante, até o 16, ele vai falar da prática do cristão. Como que a gente coloca isso em prática? É um pouco desse o contexto geral da carta aos Romanos. E Paulo aqui está escrevendo para os cristãos, não esqueça disso. Ele não está falando para as pessoas lá de fora, ele está falando para a igreja que está em conflito, para a igreja que está brigando, para a igreja que está completamente dividida por questões ideológicas. Acho que você já está fazendo paralelo, né? A igreja que está dividida por causa de questões ideológicas, porque uns acham aquilo e os outros acham aquilo, e por isso eles estão tretando, Paulo escreve toda a doutrina da carta aos Romanos para falar, vocês abandonaram o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está fora. Vocês estão dentro da igreja, vocês estão fazendo a igreja acontecer, mas o Espírito Santo ele está fora. E quando o Espírito Santo é abandonado, o que rege a vida de vocês é a pecaminosidade. É como os tradutores aqui da NVT, eles gostam de dizer, é a natureza humana. Outro dia eu e o Wellington está aqui, tá, gente, para vocês saberem, não parecer que eu sou doido, está ali em cima. Outro dia eu e o Wellington trocamos uma ideia a respeito da palavra carne, natureza humana, tudo isso. Na sua versão pode estar carne, natureza humana, pecaminosidade, tudo isso é a mesma coisa. E Paulo está falando, por que vocês estão sendo regidos por isso? O que está acontecendo é que está tendo morte. E porque está tendo morte, vocês estão repelindo, por causa do mau cheiro que sai do pecado de vocês, da morte de vocês, vocês estão repelindo as outras pessoas de se aproximarem até vocês. Então, para com isso. É hora de trazer o Espírito Santo para o centro, novamente.
eu falei toda essa minha introdução do líquido mal cheiroso, chamado líquido S, de fedor em inglês, começa com S. Toda essa realidade, eu ouvi essa história um pouquinho antes de começar a pandemia. Isso em fevereiro, mais ou menos, do ano passado, começo de março. Eu tive acesso a essa história. E sempre, de lá para cá, que eu via escândalos da igreja evangélica, institucional, eu me lembrava desse fedor. Sempre que eu me deparava com coisas tipo flor de lis, eu lembrava do fedor que essa mulher teve que enfrentar. Sempre essa figura fez conexão comigo. E quantas vezes eu pensei isso no último ano e meio, gente? Quantas vezes olhando o Facebook, quantas vezes olhando as redes sociais, quantas vezes abrindo as páginas de noticiário, quantas vezes vendo os vídeos na internet que são postados, eu pensei, a igreja de Cristo, a igreja que se diz, não a igreja de Cristo, deixa eu me corrigir, a igreja evangélica institucional está fedendo, e está fedendo a quilômetros. E essa bomba de mau cheiro que foi lançada sobre a igreja, ela está querendo respingar em mim. Porque quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, a minha tendência é querer ir lá responder e escrever, seu pecador, fariseu, você não está entendendo nada. E a igreja está entrando cada vez mais em conflito. E aí tem aqueles que se dizem, não, porque eu sou crente raiz, porque eu acho que tem que ter templo aberto. E o outro está falando, você é um pecador, que não tem amor pelo próximo, a igreja tem que ficar fechada. E o nosso mau cheiro vai explodindo, e as outras pessoas vão percebendo a nossa realidade. A nossa realidade é que enquanto instituição, a gente disse para o Espírito Santo, fica do lado de fora. Aqui é a gente que manda, e quando eu digo a gente, é a nossa natureza humana, é a nossa pecaminosidade, é a nossa carnalidade que está falando mais alto, e é ela que manda aqui. É a carnalidade, é a pecaminosidade, é a natureza humana caída que tem liderado a igreja cristã no mundo. Eu sei que isso é forte, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que a igreja verdadeira, que o trigo no meio do joio, essa continua. A igreja verdadeira, ela continua vitoriosa, ela vai ser apresentada linda, sem mácula, sem ruga, a igreja continua, a igreja verdadeira, que eu quero crer que sou eu e você. Nós não devemos nos misturar. Quando essa bomba de mau cheiro cair do nosso lado, a gente tem que correr para ela não respingar na gente, porque como Paulo vai falar lá na carta ao Timóteo, que nos últimos dias as pessoas iriam criar mestres para falar sobre si mesmo, ia dar comichão no ouvido, e as pessoas iam abandonar mesmo a fé, e iam começar a seguir as suas próprias ideologias. Gente, isso é óbvio que está acontecendo, e a gente tem que tomar cuidado, porque Paulo escreve para Timóteo, aqui ele escreve para a igreja, ele não está escrevendo para os de fora, ele está falando, tenha cuidado você, porque a gente é alvo disso, porque se a gente vacilar um pouquinho, a gente cai, porque se a gente vacilar um pouquinho, essa bomba de fedor respinga na gente, quando a gente percebe, a gente já está fedendo a quilômetros, e a gente está isolado, e as pessoas não querem se aproximar da gente. Infelizmente, essa é a realidade que eu vejo. A última vez que já com a pregação praticamente pronta, a última vez que essa lembrança me veio à mente foi ontem à noite, já tarde da noite. Eu não sei se vocês viram, não sei se isso está bombando, ou se foi um vídeo específico que eu vi, mas de uma cantora evangélica bastante conhecida, ela não é da nossa tradição, então, acho que boa parte da gente aqui da nossa igreja de Vila Euro talvez não conheça essa cantora, mas ela tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Em um vídeo dela de alguns anos atrás, ao lado do doutor Jairinho, pedindo votos para aquele homem, porque ele era um homem que iria lutar pela família, porque ele ia defender os nossos direitos, e porque ele era um homem que professava a mesma fé que a gente. Foi isso que essa cantora gospel falou no vídeo.
Lógico, ela não sabia o que esse cara ia fazer, mas isso mostra como eu e você podemos, sem perceber, nos vender, e sem perceber, respingar, e começar a respingar de todo lado a bomba de mau cheiro, e quando vê a gente já está fedendo. Quando entorta o caldo, como provavelmente vai acontecer com essa cantora agora, não tem mais muito o que fazer, porque agora você já se vendeu, agora você já falou que essa pessoa era um servo de Deus, quando na verdade ela era um servo de Satanás. Essa é a realidade em que eu e você podemos estar imersos, se a gente não prestar atenção. A gente tem um problema, e a gente precisa prestar atenção a esse problema, mas como o apóstolo Paulo fala aqui no final do capítulo 7, graças a Deus, por Cristo Jesus, o problema tem uma solução, e o problema, a solução, ela é apresentada logo em seguida, quando ele mesmo diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. E quanto à morte a gente tem visto, quanto mau cheiro a gente tem exalado. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. E me fala se tem algo mais que o mundo deseja nesse momento, que não seja vida e paz. E o que o apóstolo Paulo está falando, se você for controlado pelo Espírito Santo de Deus, você vai, ao invés de você exalar mau cheiro, exalar fedor da morte, você vai exalar vida, você vai exalar paz. E o mundo quer vida e paz. Se o mundo percebesse em nós cristãos vida e paz, que é fruto da ação do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo está falando, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento da história, os cultos online estariam bombando, as agendas dos pastores estariam bombando, o mundo estaria como no começo da pandemia, cantando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas isso foi uma semana, e agora o que o mundo diz é: eu quero distância desse povo. Eles mesmos não se entendem, eles mesmos estão entrelaçados em si, brigando. Uns querem uma coisa, outros querem outra. Uns se venderam para um lado, outros se venderam para o outro. O apóstolo Paulo está falando que a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, mas que nós, no versículo 9, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E aí ele faz uma ressalva: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O que ele está falando é que se existe essa realidade de pessoas dizendo não ao Espírito Santo e sim para a sua pecaminosidade no seio da igreja, essas pessoas não são de Cristo. É necessário que se arrependam. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito é quem dá vida, é Ele que vivifica, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O apóstolo Paulo está falando: está uma bagunça isso aqui, a igreja está dividida. Os judeus cristãos falam uma coisa legalista, os cristãos gentios falam outra coisa, que tudo pode, e ele fala: nada disso. Vocês abandonaram o Espírito, mas existe uma solução. Existe uma condição que pode tirar vocês dessa realidade, e essa condição é: deem lugar ao Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, procure o Espírito Santo de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, e aí o Espírito Santo vai começar a limpar vocês desse fedor, de todo esse mau cheiro, e aí vocês vão começar a exalar o bom perfume de Cristo, vocês vão começar a mostrar vida e paz, vocês vão começar a manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que a gente olhe para a nossa condição, que a gente faça uma autoanálise e fale: Senhor, será que os meus pensamentos, eles são pensamentos que vêm do Espírito Santo do Senhor? Ou será que os meus pensamentos já estão vendidos e corrompidos com alguma ideologia do mundo que eu tenho colocado acima do que a minha
espiritualidade, do que o meu relacionamento contigo? Será que os meus desejos mais profundos, seja ele de ganância, seja ele de autoprojeção, seja ele de sexuais, seja ele qual for, será que os meus desejos humanos, pecaminosos, têm aflorado em mim, e eu tenho dado espaço para que o inimigo entre e comece a trazer morte para a minha vida? Senhor, se essa é a minha realidade hoje, perdão, se arrependa, se arrependa. Se arrependa da sua condição. Eu quero repetir isso. O apóstolo Paulo não está falando para as pessoas que não conhecem a mensagem do Evangelho. Ele está falando para os membros da igreja. Ele está falando para a gente. Olha para a sua realidade. Não fica pensando naquele outro que podia estar ouvindo isso. Olha para a sua realidade e fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, transforma a minha vida, Senhor. É difícil, eu sei que é difícil. Eu luto todos os dias. Todos nós lutamos, mas olha que lindo o que o próprio Jesus disse lá em Lucas 11. Lá em Lucas 11, onde ele começa falando a respeito, inclusive, um dos discípulos fala: Jesus, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. E aí ele traz a oração do Pai Nosso, e não acaba ali o ensino sobre a oração. Ele continua, ele conta uma parábola e depois ele explica a parábola. E aqui ele está dizendo: Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É difícil lutar contra a nossa realidade caída, A gente não vai conseguir sozinho. Toda a história de Israel está aí para provar isso. Que a gente precisa de um mediador. Esse mediador é Cristo Jesus, morto e ressurreto, como a gente pregou na semana passada. E esse Cristo Jesus, quando subiu, mandou um Consolador. É com Ele que a gente se relaciona, é com o Espírito Santo. E o próprio Jesus está falando: se vocês pedirem, vocês vão ter o Espírito Santo. Se vocês buscarem, vocês vão ter o Espírito Santo. Se vocês colocarem acima de todas as coisas a sua vida de relacionamento comigo, Cristo, com meu Pai, com o próprio Deus, através do Espírito Santo, então vocês vão ter acesso a mim. É possível vencer a realidade pecaminosa? É possível não se vender, não se corromper, no meio de tanta bomba de fedor. É possível a gente sair ileso? Porque quem coloca o bom perfume de Cristo em nós é o Espírito Santo, mas é necessário que você busque, que você conheça, que você viva a vida do Espírito Santo em você. Jesus está falando, está disponível, o Espírito está acessível. Eu tenho certeza absoluta, que se por um dia fosse marcado, olha, um dia marcado na agenda, foi revelado, e Jesus vai descer aí na terra de novo, por um dia, não na sua volta. Ele vai estar aqui como homem, ressurreto, do mesmo jeitinho que ele subiu, ele vai descer e vai trocar uma ideia com vocês. E ele vai estar lá na rua Doutor Jorge Franco, 323, São Bernardo do Campo. Se Jesus marcasse um dia para estar aqui, para conversar com você, você não iria colocar nenhum outro compromisso. Você não iria colocar nenhuma outra situação. Não ia caber gente em São Bernardo, provavelmente. Não seria possível receber todas as pessoas. E o que Jesus está falando é, o mesmo Espírito que agiu em mim, ele está disponível. Ele continua disponível. Só que a gente coloca um monte de outra coisa no lugar. A gente coloca o dia a dia, o relacionamento com os nossos filhos, o trabalho, as nossas necessidades, a igreja, as redes sociais. A gente vai colocando um monte de outra coisa e não sobra tempo para buscar o Espírito Santo. E é por isso que a igreja está dividida. É por isso que a gente vê situações como a da Flor de Lis. É por isso que a gente vê situações como a do Jairinho, é por isso que a gente vê situações como a do Ravi Zacarias, é por isso que a gente vê situações no nosso dia a dia, porque a gente abandonou o Espírito Santo.
Porque a gente diz para o Espírito Santo, tá bom, eu quero só a realidade de Cristo. Relacionamento com o Espírito Santo, não. A carne é melhor. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. A minha pergunta para você refletir e praticar a partir de hoje, o que você tem manifestado? Quais são os frutos que você tem colhido no seu dia a dia? É paz e vida? Ou será que as pessoas têm buscado se distanciar de você, porque você tem exalado um cheiro que distancia as pessoas? Será que as pessoas olham para você e falam, ele é um crente de direita, ele é um crente de esquerda, ele é um crente pentecostal, ele é um crente tradicional? Será que as pessoas vêm e trazem para você rótulos que o mundo colocou sobre a gente? Ou será que eles olham para você e falam, ali tem um crente que mostra o Deus que ele serve, ali tem um crente que manifesta o amor de Jesus, ali tem um crente em que eu posso ver o amor de Jesus nele? Eu tenho colocado diante de Deus, eu falei isso até em um dos EB-Drops aí, eu acho que foi no EB-Drop de Páscoa, inclusive. Eu tenho avaliado as minhas orações, cotidianamente. Eu tenho percebido que a minha tendência é pedir para as minhas necessidades, e não pedir pelo Espírito Santo de Deus agindo em mim. E Jesus, quando fala no capítulo 11 de Lucas, nos ensinando a orar, ele fala, se vocês querem aprender a orar, busquem o Espírito Santo. Você quer orar certo? Peça o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você orou pedindo o Espírito Santo de Deus na sua vida? É essa a reflexão que eu quero deixar para você. Que você hoje coloque o seu coração diante de Deus, em retrospecto mesmo, e fala, Senhor, diante da Tua palavra exposta, parece que eu realmente me vendi. Parece que as pessoas não estão querendo mais me chamar quando os problemas acontecem, como acontecia antes. Será que é porque eu tenho exalado um mau cheiro? Se for isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor, o Teu Espírito Santo venha mexer e que haja lugar para Ele, que Ele comece a fazer essa limpeza, que o bom perfume de Cristo comece a ser borrifado sobre mim, e que de forma gradativa, processual, eu vá cada vez mais sendo parecido contigo, através da ação do Teu Espírito. Que essa seja a minha e a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você orar essa canção. Ela é uma canção, mas ela é uma oração. E eu quero pedir que você ore essa canção do fundo do seu coração. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
Convide Ele para entrar na sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. nessa noite você ouviu falar da necessidade, da importância de nós ouvirmos e sermos direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Talvez você está aqui comigo agora ao vivo, vivendo agora nesse instante, e talvez se perguntando: como que eu faço isso, pastor? Como eu faço para que eu possa viver a plenitude, a direção desse Espírito Santo na minha vida? A Bíblia diz que basta apenas você crer no seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quando você faz isso, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós precisamos dessa habitação, e se você nunca fez uma oração desejando que Ele venha habitar na sua vida, aí é onde você está, você pode fazer isso. Talvez um dia você já fez esta oração, mas por situações diversas você deixou de dar ouvidos ao Espírito Santo. Aonde você está, coloque a mão no seu coração, se você quer pedir para que Ele venha morar dentro de você, ou se você quer restabelecer a sua comunhão com Ele. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo, repita comigo aí: Jesus, eu reconheço que preciso do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o único que pode me salvar, é o único que me leva até Deus. Eu entrego meu coração ao Senhor. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, glória a Deus, porque foi a melhor decisão que você fez na sua vida. E se você a fez desejando restabelecer essa comunhão com Ele, glória a Deus pela sua vida. Nós queremos continuar orando por você, intercedendo por você e ajudando a caminhar nesta jornada. Depois que terminar esse culto online, se você puder, acesse o nosso site ibvoficial.com/Jesus. Lá você vai saber um pouco mais o que é essa decisão de entregar a sua vida, de caminhar com o Senhor Jesus. Lá vai ter um vídeo muito intuitivo para você saber quem foi Jesus, e também vai ter um lugar para você poder colocar o seu nome, o seu contato. A gente vai entrar em contato com você depois virtualmente e estar à disposição de você para andarmos juntos nessa jornada com Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente, que você tenha uma semana linda na sua presença, e o melhor, com a presença do Espírito Santo em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. No dia da angústia, no dia do choro, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe, fique na paz. Fique atento que na próxima semana, nessa semana, a nossa live de oração, de devocional, não vai ser mais às quartas-feiras às 6 da tarde. Vai ser às quintas-feiras às 9 da noite. Por que essa mudança, pastor? Porque muitas pessoas às 6 da tarde estão voltando do trabalho, estão chegando em casa, e às 9 horas é um tempo bacana. E a quinta-feira vai ser um dia bom, porque em breve, no futuro, a gente vai voltar com as programações
de quinta-feira aqui na igreja, vai ter estudos, outras atividades e vai conflitar o horário. Então, a partir dessa semana, quinta-feira, às 9 da noite, eu espero você lá no Instagram para a gente poder ter uma devocional e orar uns pelos outros. Deus te abençoe, fique na paz. Tchau.